Você sabe quem foi o autor do hino do teu clube de coração? Você sabe quem inventou a frase, uma vez Flamengo, Flamengo até morrer? Você sabe quem disse um dia que o Botafogo era campeão desde 1907 ou 1910? Se você não sabe, hoje é dia de saber. Eu tenho aqui comigo uma figura espetacular, um rapaz jovem, que fez uma pesquisa profunda sobre a origem dos hinos de todos os clubes de futebol. O nome dele é Bruno Castro. Ele é filho de um grande amigo meu, o Paulo César, que eu amo de paixão, que eu não vejo há tanto tempo, mas o filho dele estando aqui, ele também está. Tudo bem com você, meu irmão Bruno? Tudo bom, Ronaldo. Prazer imenso estar aqui no Menorá TV. Sou fã de carteirinha do seu programa e fico muito orgulhoso de estar aqui. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Menorá é a revista judaica com mais de meio século de informação. Conheça a história do Irã e o que está por trás da chantagem atômica que ameaça Israel e o mundo ocidental. Entrevista especial com Carlos Mink e nossos colunistas abordando os mais variados temas. Assine Menorá e garanta a qualidade da sua informação. Ô Bruno, por que é que de repente, eu sei que você é amante de futebol, você tem um defeito grave de fabricação, você é vascaíno, aliás toda a família é, eu quero saber por que é que você resolveu dar aquele mergulho nos intestinos dos hinos do futebol brasileiro e fundamentalmente do futebol carioca. Você pesquisou a fundo e eu quero saber por que que você, que ama futebol, resolveu enveredar por esse caminho na pesquisa. Só fazendo uma correção aqui, que o meu pai tem o mesmo defeito que você. Ele é rubro-negro, ele tem um filho vascaíno, né? Tem um filho vascaíno que eu sou... Todo carioca que tem compromisso social é vascaíno, você sabe disso. Eu não sei nada Pela disso, história social do Vasco, então todo mundo que tem compromisso social tem que ser vascaíno. Então lá em casa todo mundo é vascaíno, meus filhos, minha esposa e minha mãe é vascaína. Tá certo. A maçã não cai longe do galho. Apesar de que o velho é rubro. Pensei que ele não fosse Flamengo, não. Ele, meu irmão... Eu tenho um irmão vascaíno, que é o caçula, e o Felipe, que é o mais velho, é rubro-negro. Eu sei que você ama futebol. Por que você mergulhou nos hinos? Os hinos foi o seguinte, a minha vida sempre foi muito voltada para a cultura e o esporte. Eu sou professor de educação física, dou aula lá na Universidade de Castelo Branco. E sou músico profissional, trabalho há 15 anos com a dona Ivone Lara, fui da Companhia Folclórica da UFRJ. O esporte e a cultura balizam aí a minha vida pessoal e profissional. Eu estou sempre envolvido com coisas do esporte, coisas da cultura, da educação física e da cultura. E eu tinha um grande amigo, foi ministro dos esportes, chamado Manuel Tubino. Quem não conheceu esse homem da natação? Maravilhoso. E do basquete? Do basquete, do vôlei, foi preparador físico. Mas eu me lembro dele na natação também. Como ele foi ministro dos esportes, ele teve atuação... É isso aí, então eu estou confundindo, mas o Coaraci me apresentou a ele na minha posse na Federação Israelita. Isso. Ele levou o ministro lá. E o Tubino deu muita contribuição acadêmica ao esporte, política. E eu cheguei na Castelo Branco para fazer o meu mestrado e o professor Tubino me orientou, né? E a gente ia fazer alguma coisa que, engraçado, quando eu entrei para fazer o mestrado, o Tubino falou, vai embora daqui, vai cuidar da música, você tem que cuidar da tua música. Falei, não, professor Tubino, eu preciso cumprir essa etapa, fazer o meu mestrado. E ele falou para mim, Bruno, a gente tem que encontrar aí alguma coisa que envolva a tua paixão. Porque pesquisa sem paixão, para mim, não existe. E aí a gente começou a falar de música nos estádios. Como a questão do estudo pós-graduação tem que ser estricto senso, a gente teve que afunilar, e chegou ao hino. E chegamos aos hinos, né? Chegamos a Lamartine Babo, e eu tive que estudar o que aconteceu antes de Lamartine Babo. E essa é a questão curiosa, porque... As pessoas que não têm muita profundidade, como eu e como a maioria, não imaginam que antes do Lamartine Babo, os clubes já tinham seus hinos, que foram criados por outros músicos. Fala um pouco disso. Existem os hinos oficiais anteriores a Lamartine Babo. As pessoas pouco sabem disso, né? Mas teve um divisor de águas aí nessa pesquisa que foi o seguinte. Um dia o Tubino me falou, Bruno, você tem que ir em São Paulo, no Museu do Futebol. Pacaembu fantástico. Pacaembu, que é um passeio belíssimo,
um museu muito Quem organizado. ama futebol não pode deixar de verificar. Não pode deixar de ir, porque é um passeio belíssimo, muito bem organizado e tem tudo de futebol lá. E ele falou, lá no final do museu, ele ficou muito impressionado com o espaço que você entra no museu, que tem o cheiro da torcida, eles soltam aquele barulho e aquele cheiro de arquibancada, tudo muito bem esquematizado, para deixar o visitante naquela atmosfera de estádio. E ele falou, você tem que procurar os fichários gigantes, e lá você vai ter todas as características dos clubes e a divisão. Foi aí que pintou a tal da divisão. Hino oficial e hino popular. Porque a gente pergunta, Bolex, qual o hino oficial do seu clube? Aí você vai cantar, uma vez Flamengo, e não é. Claro. Esse é o hino popular. E lá começou-se a classificar isso. Aí você tinha lá, por exemplo, fichário do Flamengo, hino oficial. Flamengo, Flamengo, tua glória é lutar. Hino popular, uma vez Flamengo. Flamengo, Flamengo, tua glória é lutar. Flamengo, Flamengo, campeão de terra e mar. Flamengo, Flamengo, tua glória é lutar. Flamengo, Flamengo, campeão de terra e mar, de terra e mar. Saudemos todos com muito ardor o pavilhão do nosso amor. Preto encarnado, idolatrado, dos 1000 campeões do vencedor. Flamengo, Flamengo, tua glória é lutar. Flamengo, Flamengo, campeão de terra e mar. Flamengo, Flamengo, tua glória é lutar. Flamengo, Flamengo, campeão de terra e mar, de terra e mar. Lutemos sempre com valor infindo, ardentemente com denodo e fé, que o seu futuro ainda será mais lindo, que o seu presente que tão lindo é. Flamengo, Flamengo, tua glória é lutar. Flamengo, Flamengo, campeão de terra e mar. Flamengo, Flamengo, tua glória é lutar. Flamengo, Flamengo, campeão de terra e mar, de terra e mar. Saudemos todos com muito ardor o pavilhão do nosso amor. Preto encarnado, idolatrado, dos 1000 campeões do vencedor. Flamengo, Flamengo, tua glória é lutar. Flamengo, Flamengo, campeão de terra e mar. Flamengo, Flamengo, tua glória é lutar. Flamengo, Flamengo, campeão de terra e mar, de terra e mar. Lutemos sempre com valor infindo, ardentemente com denodo e fé, que o seu futuro ainda será mais lindo, que o seu presente que tão lindo é. Flamengo, Flamengo, tua glória é lutar. Flamengo, Flamengo, campeão de terra e mar. Flamengo, Flamengo, tua glória é lutar. Flamengo, Flamengo, campeão de terra e mar. Flamengo, Flamengo, tua glória é lutar. Flamengo, Flamengo, campeão de terra e mar. Flamengo, Flamengo, tua glória é lutar. Flamengo, Flamengo, campeão de terra e mar, de terra e mar. E assim foi, no Botafogo, no Fluminense, no Vasco e no América, que foram os clubes que a gente fechou a pesquisa, né? Incluímos o América entre os grandes por causa do Lamartine Babo, porque é o segundo time de todo mundo, porque é um time que todo mundo gosta, e o Lamartine era aficionado pelo América. Com alguns pequenos problemas que tinham lá no Museu do Futebol. Por exemplo, o Botafogo de Futebol e Regatas, que já foi Clube de Regatas Botafogo e que já foi Botafogo Futebol Clube e se uniu e fundou o Botafogo de Futebol e Regatas, só tinha um hino. Só tinha o hino do Botafogo Futebol Clube. Que era oficial. Que era oficial, mas só que ainda tinha o hino do Clube de Regatas Botafogo. Que também era oficial. Eram os 2 hinos oficiais de um de cada clube. Esse faltava lá. Outro exemplo de uma coisa que estava faltando lá, apesar de ser o local com a informação mais contemporânea. Faltava um hino oficial do Fluminense, que estava registrado lá no Fluminense. E assim foi. O único clube que estava tinindo tudo certinho era o Vasco. Primeiro hino oficial, segundo hino oficial e hino popular. A minha pesquisa revelou que o Flamengo tem um hino oficial e um hino popular. Fluminense, Botafogo, Vasco e América têm 2 hinos oficiais
e um hino popular, que estão todos de Lamartine Babo. Quais são as diferenças que você, na tua pesquisa e com a tua capacidade de compreensão musical, encontrou com relação aos hinos feitos pelo Lamartine e aos anteriores feitos por outras pessoas? Na dimensão da melodia, os hinos do início do século passado eram marciais. Explica isso para o público entender direitinho. Eram hinos de guerra, hinos tipo hinos de exército, hinos como se fossem hinos nacionais, é isso? Exatamente, você tocou no ponto-chave. Eram hinos como se fosse o hino do Brasil, o país. Hino da bandeira, hinos que têm origem na música militar. Aliás, a música militar deu grande contribuição para a música popular, né? Porque os militares sempre deram valor à questão musical. Então isso foi passando de marcha marcial para marcha popular. E quem, naquela época, tinha um espírito mais moderno e queria imprimir uma característica mais moderna para o seu hino, puxava para a música norte-americana que estava chegando na cidade. O fox, o ragtime. Então o maestro lá que queria dar uma característica mais moderna, ele fazia um ragtime. Como fez o Teófilo de Magalhães no Clube de Regatas Botafogo, fez um ragtime. Salve ao clube alvinegro aclamado, que de reais tradições tão repleto, o teu hino por nós sendo entoado, por teu nome traduz nosso afeto. Como fez Freire Júnior no hino do América e assim por diante. Mas aí eu fiz uma caracterização que eu separei o bloco dos marciais. Os que estavam querendo se modernizar, eu botei como transitórios até chegar no popular. Então esse livro que eu vou lançar, ele tem um encarte que tem lá, de Charles Miller, a morte de Lamartine Babo. Tudo que foi acontecendo. Quando o hino era muito de guerra, muito marcial, eu botava lá entre os marciais. Quando ele tinha uma característica mais moderninha, era um ragtime, eu botava na faixa transitória. E quando era uma marcha de carnaval, eu botava lá junto com os hinos do Lamartine Babo. Qual é a diferença, especificamente falando, entre esses músicos que resolveram fazer hinos? Todos eles eram apaixonados por futebol ou existia diferença entre um e outro? Bem, ou alguém foi contratado e o outro era realmente um amante? Não, os hinos do início do século passado, os hinos oficiais, em sua grande maioria, foram feitos num período que o futebol não era o primeiro esporte no Rio de Janeiro, era o remo. Era assim, era chique gostar de remo. Era interessante ir aos domingos na Baía de Guanabara ver as regatas que aconteciam. E muitos clubes nasceram dessa forma. O Vasco, o Flamengo, o Fluminense não. O Fluminense já nasceu com o futebol. Agora, o remo era o esporte mais prestigiado naquele período. E o futebol, como veio com uma característica muito elitizada com Charles Miller, pertencia à elite paulistana. E o Oscar Cox pertencia à elite carioca. O Oscar Cox está para o Rio, assim como Charles Miller estava para São Paulo. Eles trabalhavam, se não me falha a memória, vieram da Inglaterra para trabalhar na eletricidade brasileira. Não foi isso? Isso eu não sei, mas eu sei que eles tiveram, os dois eram da elite e tiveram a oportunidade de estudar fora. E trouxeram aquele futebol no espírito moderno. Bomba de encher, bola, 11 para cada lado, regra. Por quê? Futebol, chutar uma bola, todo mundo faz, todo mundo já fazia desde a China, é. Passou pela China, pela Grécia. Agora, o formato moderno foi importado da Inglaterra, né? O parlamento inglês, quando já queria se acalmar, as brigalhadas que saíam, já jogavam o futebol moderno. Estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com Bruno Castro. Já já voltamos com o segundo bloco e muito papo sobre hino dos times de futebol. O Festival de Luzes de Jerusalém já está se tornando tradição. Uma enorme mesquita foi uma das instalações mais impressionantes deste ano.
Combinando luzes, mecânica e música, pode se esbarrar em qualquer coisa, como uma gigantesca harpa com cabos de aço. Do mais tradicional efeito de sombras ao uso do portão de Damasco como máquina de fliperama, não há limite para a criatividade. A melhor instalação do ano foi um balão, suspenso sobre a rua onde eram projetadas centenas de faces diferentes com um efeito de rostos fantásticos em pleno ar. O Portão de Damasco, com seu anfiteatro, é a tela preferida dos artistas do audiovisual.
Você já imaginou passar 365 dias de férias? E aí, gostaram? No Atlantis Park, a vida parece uma eterna viagem de férias. Um condomínio fechado com apartamentos de 2 e 3 quartos e mais de 30 opções de lazer num dos pontos mais nobres de Campo Grande, a Estrada do Monteiro. E o que é melhor, o Atlantis Park já está pronto para você morar e se divertir. Mude já por apenas R$141 mil e ainda ganhe os armários da cozinha ou do quarto. Atlantis Park, o apartamento decorado e a área de lazer estão prontos esperando você. Venha conhecer o melhor condomínio de Campo Grande na Estrada do Monteiro, número 323, e fale com um corretor ou ligue 3539-5011. Foi ótima a resposta que você me deu no finalzinho do bloco anterior, mas ficou sem resposta a pergunta que eu efetivamente te fiz. Qual é a diferença entre aqueles que faziam música de futebol por amor e os outros que faziam música de futebol por contrato? Existia diferença entre esses dois grupos? Os hinos feitos no início do século passado eram por amor. O futebol bem amador ainda, os clubes começando, isso era uma atitude de amor. Já o Lamartine Babo, que fez na década de 40 do século passado, ele já fez os hinos populares num momento em que ele já era profissional da música, né? Uma outra característica importante, Lamartine era um radialista. O Maracanã foi feito ali no início da década de 50, eles instalaram alto-falantes, né? O Lamartine também levou música aos estádios através da charanga do Flamengo, do Jaime de Carvalho. Então esses fatores fizeram com que a obra de Lamartine ganhasse uma grande repercussão. E são os hinos que moram no coração dos torcedores, os hinos populares de Lamartine. E a marchinha carnavalesca, ela era a música do momento. A música da década de 40 era a marchinha carnavalesca, né? Ele cantar aqueles hinos, você cantar o hino do seu clube com uma letra leve, né, em ritmo de marchinha carnavalesca, realmente foi uma sacada do Lamartine impressionante. Você acha que esses hinos passaram de moda, por exemplo? Isso ficou, para usar uma palavra bem portuguesa, démodé? Do Lamartine? É. De maneira nenhuma. Os hinos de Lamartine, eles moram e vão continuar morando no coração dos torcedores. Eles entraram para sempre. Eles são músicas como Aquarela Brasileira, como Asa Branca, como Carinhoso de Pixinguinha. São músicas atemporais. Na tua avaliação, uma cantoria como Poeira, por exemplo, que a torcida do Flamengo empolgou o Brasil cantando e levou o Flamengo a um título brasileiro, se não me falha a memória. Na correlação de forças com Flamengo, tua glória lutar, ou uma vez Flamengo, sempre Flamengo, onde é que fica? Eu chamo a Poeira de música incorporada. A torcida incorporou. Assim como ela incorpora outras músicas ao passar dos tempos. Raça, Amor e Paixão, a torcida do Flamengo. Raça, Amor e Paixão. Ou então botaram letra no tema da vitória do Ayrton Senna. Isso. Né?
eles vão criando os seus hinos, né? A música é uma necessidade do ser humano e uma necessidade dos torcedores. Ela ajuda a trazer aquela força, aquele carinho do time para junto do torcedor. Mas eu acho que a música do Lamartine Babo é um fenômeno. As décadas que ela atravessa e que vai atravessar, ela fica um pouquinho distante dessas outras músicas que estão sendo incorporadas. Você já ouviu falar alguma coisa, alguma música que soa a memória? Balançou a roseira, balançou a roseira. Você lembra de alguma coisa relativa a isso? Não. Copa do Mundo de 58, você não era nem projeto lá no testículo do papai. Eu pergunto a você, você ouviu alguma coisa a respeito disso? Não Nada. escutei. Você só pesquisou hinos dos clubes de futebol do Rio de Janeiro? Do Rio de Janeiro. E você vai parar por aí ou você vai continuar pesquisando hinos de São Paulo, ou hinos relativos à seleção brasileira? Você fechou a tua pesquisa? Não, a pesquisa demorou 5 anos, né? E porque quando você vai aos clubes, alguns têm alguma coisa e outros não têm. Você tem que recorrer às famílias. E a família, às vezes, a partitura não está aqui. Então, isso é um trabalho muito minucioso de você juntar todo esse material. Então, no livro, você vai poder encontrar junto todas as capas das partituras, os 14 hinos gravados. 5 deles não existia registro de áudio. Vou te contar uma história interessante. Hino oficial do Botafogo Futebol Clube, né? Era um hino marcial, com a característica da letra bélica, né? Simulando uma guerra no campo, né? Esse hino foi feito por Eduardo Soto, maestro Eduardo Soto, que é anterior a Lamartine Babo na música, e que é avô do Eduardo Soto Neto. Quem é Eduardo Soto Neto? É o autor do tema da vitória do Ayrton Senna, é o autor da música do Rock in Rio, né? Então eu fui entrevistar, cheguei nele através da pesquisa, falei, como é que era isso com o seu avô? Ah, meu avô era um apaixonado, um botafoguense apaixonado, e eu fui criado embaixo do piano de cauda do meu avô, ele tocando o hino oficial do Botafogo. Como era o hino oficial do Botafogo? Não lembro. Você lembra? Agora você sabe. Aí eu fui. Você foi pesquisar. Fui no Botafogo. Aliás, recebi a notícia agora que a Maria Madalena, que era uma senhora que guardava isso no Botafogo, faleceu. A Madá me ajudou muito, porque a Madá foi naqueles armários de madeira velha e pegou uma pasta com todas as partituras. O Botafogo também é o único que reconhece as 3 obras no estatuto, e aqui vai uma ideia aos clubes, você quando for presidente do Flamengo, que bote no estatuto que o hino oficial é o Flamengo, e o hino popular é o do Lamartine, assim como fez o Botafogo. Mas voltando, Eduardo Soto, você poderia cantar isso? Não poderia, então toma aqui a partitura. Aí, você já tinha a partitura? Porque eu peguei com a Madá. Que o avô dele fabricou. Que o avô dele fabricou, né? Então vamos homenagear a Madá, que Deus a tenha, homenageando-a, dando esse programa a ela em homenagem a todo o trabalho que ela teve para poder te fornecer essa documentação toda. Pô, e ela foi bacana comigo, porque a Madá, eu falei assim, a senhora permitiria que eu fosse ali no Rio Sul tirar xerox dessas partituras? Ela ficou me olhando, não me conhecia. Aí ela falou assim, tá bom, eu deixo você ir. Só que eu fui cativando a Madá, e no final da entrevista, porque eu entrevistei ela, ela falou assim, meu filho, leva e me traz segunda-feira. Eu saí de lá do Botafogo como se eu estivesse carregando uma mala de $1 milhão. Eu falei, não posso perder isso aqui de jeito nenhum. Aí eu tive possibilidade de escanear tudo e fazer o trabalho. Essa partitura escaneada eu dei pro Eduardo Soto. E o Eduardo Soto lembrava vagamente da primeira parte e não lembrava da segunda parte. Ele gravou para mim. Então canta aí a primeira parte rapidamente. Botafogo gentil, pura glória do esporte brasileiro. A expressão mais viril da energia e do brilho verdadeiro. A lutar com afã, tu farás corrigindo a juventude. Que o Brasil de amanhã seja a pátria da força e da saúde. Teu futuro e teu passado defendidos sem repouso, façam sempre respeitado esse teu nome glorioso. Teu futuro
coração sempre respeitado esse teu nome glorioso, o alvinegro pendão, o caminho a apontar-nos da vitória do cruzeiro clarão. As estrelas traduz a nossa glória, não te faltes jamais da ousadia, a nobreza e o puro fogo, e o primeiro entre os mais há de ser o glorioso Botafogo. Você acha que algum botafoguense hoje conhece isso? Essas obras eram marciais. Essa, por exemplo, era marcial. Botafogo, pam, 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 do gentil, pam, pam, pam. Quer dizer, marcha, né? Uma marcha marcial. E a letra, eu caracterizei, eu fiz a caracterização das letras em bélicas, higienistas. Porque havia também a questão da raça. Da raça. O pura. Brasil quase que embarcou no eixo, você sabe disso, né? Justamente. Embranquecer a população, trazer os imigrantes. Na cara dos atletas do Fluminense. Justamente. Então, vai por aí fora. Aliás, o Vasco foi campeão nisso. O Vasco começou colocando... Uma pessoa inteligente como você... atletas negros. Reconhece. Mas hoje isso, meu amigo, é prática exclusiva e grandiosa do Clube de Regatas do Flamengo. O primeiro presidente negro. É verdade. Foi do Vasco da Gama. Isso aí. E fazendo um parêntese aqui rápido, o Vasco, o Fluminense, o Flamengo e o Botafogo se juntaram num determinado momento da história e para barrar o Vasco, que trazia jogadores analfabetos, negros e imigrantes, falou assim, para jogar tem que assinar o nome. E tem que assinar na beira do campo. Aí o Vasco fundou uma escola, só que mesmo com a escola era difícil. Era difícil. Por causa do tempo. Então, em alguns momentos, mudou-se até o nome. Por exemplo, o cara chamava lá o Washington, e falava, você vai chamar Bill, para ficar mais fácil de assinar na beira do campo. Então, voltando. Eu dei, então, essa partitura pro maestro, ele executou, tocou. Essa letra que eu cantei, eu dividi. Letras higienistas, bélicas, sacralizadas, porque em determinado momento dialoga com a questão religiosa, né? Ungir, a sacrossanta bandeira, e histórico-narrativas. Histórico-narrativas que diziam coisas, aspectos do clube, aspectos do lugar, coisas mais leves, né? Então, o livro tem as letras, tem a caracterização das melodias e tem a caracterização sociocultural das letras. E tem o CD, com as 14 obras. Por exemplo, essa obra do Botafogo não existia. Passou a existir a partir da gravação do maestro. E eu agora reproduzi em estúdio, com toda a qualidade. As pessoas vão ter acesso a uma obra de muita qualidade que você tocou na Rádio Manchete. Lá as pessoas ligaram para escutar. E você precisa entender do que ele está falando. Ele vai lançar um livro com toda essa pesquisa e com um CD acoplado que conta a história de todos os hinos. Nós vamos falar do lançamento do livro dele no terceiro bloco. Não saia daí, já vamos continuar com o papo com o Bruno de Castro, que vai continuar contando para a gente tudo aquilo que ele conseguiu entender fazendo a sua pesquisa sobre os hinos do futebol carioca. Já voltamos. Oi, hoje eu vou dar mais uma dica para quem vai conhecer Israel. A pitoresca vila de artistas de Ein Hod está localizada nas encostas do Monte Carmel, com vista para o mar e para a fortaleza de Atlit. A arte contemporânea exposta no vilarejo possui uma variedade de pinturas e esculturas, gravuras, cerâmicas, joias, textéis e artesanato. A Vila dos Artistas foi criada em 1950, depois que um grupo de artistas, liderado pelo aclamado dadaísta Marcel Janco, concebeu a ideia de transformar a aldeia de Ein Hod em um lugar onde eles pudessem trabalhar, construir estúdios e oficinas e formar um criativo ambiente para arte, educação e para enriquecer a nação nova em desenvolvimento. Ein Hod é caracterizada pelo design exclusivo da aldeia, que combina com o ambiente natural, preservando a arquitetura original das cruzadas. Ein Hod continua a ser uma reserva natural do ambiente tradicional de Israel, um ambiente que contribui para o criativo trabalho artístico. Em Ein Hod, os visitantes encontrarão restaurantes, cafés,
um bar para os amantes da cerveja e a oportunidade de ver e comprar peças únicas de arte. Visitantes são bem-vindos para participar em várias visitas guiadas, demonstrações de artistas, oficinas, palestras ou visitar o Museu Unesco de Caixas de Músicas Antigas. Para mais informações, visite o site www.einrod.info. Tchau, até semana que vem. Yitzhak Shamir, falecido recentemente, foi um dos maiores batalhadores pela liberdade e foi primeiro-ministro de Israel. Nasceu na Bielorrússia em 1915 e foi para a Palestina em 1935. Seus pais e 2 irmãs foram mortos no Holocausto. Shamir se juntou aos movimentos clandestinos judaicos na Palestina e participou do ataque ao quartel-general inglês, em resposta a atentados à bomba cometidos por soldados ingleses em Jerusalém. Depois da independência, Shamir ingressou no Mossad, fez parte do governo Begin, que assinou a paz com o Egito. Foi ministro das Relações Exteriores e sucedeu a Menachem Begin no cargo. Foi ferrenho defensor das políticas de segurança de Israel na faixa de Gaza e Cisjordânia. Não haverá nenhum acordo em prejuízo a Israel. Baixinho concentrou muito poder no Oriente Médio e foi um dos mais odiados pela esquerda israelense. Ô Bruno, por que a ideia de lançar um livro com o CD acoplado, fazendo com que as pessoas possam aproveitar, sentir, realizar um desejo até inconsciente de gravar o hino do seu próprio clube no coração? Bem, o estudo acadêmico, ele tem características que tornam o trabalho um pouco pesado. E eu tinha, depois que eu defendi, eu fui aprovado, tive a infelicidade de perder o orientador no meio do processo. O professor Tubino faleceu no meio do processo, e eu assumi o professor Alexandre da UFRJ, e eu consegui concluir. Mas aquilo fica muito restrito ao meio acadêmico. Eu queria que aquilo atingisse o povo, o meio popular. E agora eu consegui fazer essa adaptação, mas fazer a adaptação não era suficiente. Eu tinha que fazer um registro de áudio. E aí peguei todas as autorizações, isso demanda um tempo. E agora eu realizei esse sonho de poder ter no mesmo produto o livro, com toda essa caracterização de letra e melodia, e a história do clube, a história dos clubes, e o disco. Então, isso para mim agora é uma coisa mais leve, uma coisa que a pessoa pode pegar e ler e brincar. Tem histórias, tem foto dos autores, né? E o trabalho acadêmico era um trabalhão de 300 páginas, com metodologia. Então isso agora está mais acessível ao povo. De tudo que você soube através da pesquisa, o que é que te deixou arrepiado? Qual foi o momento em que você, pesquisando e chegando a uma série de conclusões, se emocionou? Eu fiquei mais vascaíno do que eu já era. Bom, isso é um grave defeito. Conheci mais a fundo tudo que o Vasco fez pelas camadas mais humildes da população. Me tornei, falando sério, fiquei mais vascaíno do que eu já era. Né? Mas, por exemplo, a questão do eugenismo, a questão do higienismo, né? Você vê claramente em algumas letras a questão de embranquecer a população no início do século passado, né? Transformar uma parte fechar aquela coisa elitizada do clube para uma pequena parte da população. Então você tem fotos na minha dissertação onde você tem jogadores jogando com lenço de seda amarrado na cintura, chapéu, boina para jogar, e logo ao fundo, uma foto muito simbólica, os torcedores de origem humilde não podendo ter acesso aos estádios e vendo os jogos por trás das grades ou em cima dos morros, né?
Só que o futebol, ele é um esporte tão interessante que, paralelamente a esse vetor elitista, foi correndo pelos campos de várzea da cidade uma dimensão muito popular, onde os gestos da temida capoeira já começavam a se mostrar no campo. E aí começou-se a desenhar a ginga, a finta, o drible. E isso foi se juntando, e o futebol hoje é um dos esportes mais populares, que abriga o altão, o baixinho, né, o negro, o branco, e atinge o mundo todo. Só não dá muito espaço para o gorducho. Mas o gordo não pode correr. Não pode, aí já é uma questão correr. de limitação, né? Você tem até esportes que abrigam as pessoas mais obesas. Mas o futebol de hoje, profissionalizado como está, agora, o garoto gordinho joga pelada. Principalmente quando ele é dono da bola. Aí não tem erro. Porque a gente está falando do futebol de alto nível. Agora, o futebol que os nossos filhos jogam, né? O futebol de base, o futebol de rua, o futebol lazer, ele não tem barreira. Ele pode ser jogado, pode ser brincado ali por qualquer pessoa. Fantástico. Eu acho toda a pesquisa feita que traz à tona movimentos que vão direto ao coração das pessoas sensacional, e sempre acho que já deveria ter sido feita há muito tempo. E no teu caso, graças a Deus, ninguém fez antes. Então você que está fazendo. De todos os hinos que você pesquisou, qual é o que você gosta? Independente de ser do Flamengo, do Vasco, do América, do Botafogo, do Fluminense, qual é o hino, seja ele marcial ou marchinha popular, seja ele anterior a Lamartine Babo ou de Lamartine Babo, qual é o que te emociona? Eu gosto de todos do Lamartine, né? Vou falar uma característica interessante que ficou presente no estudo que eu não posso deixar de falar. O hino do América era um plágio, você sabe disso? Não, eu não sei, mas você vai contar pra mim. O hino do América popular, do Lamartine Babo, era uma música de remadores de Oxford, né? Que o Lamartine pegou e botou... O hino de torcer, 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 até morrer, morrer. Torcer, né? I want to roll, roll, roll. Então, isso eu não sabia. Era um hino de remadores de Oxford. O hino do América é de 1947. O show da Broadway Ziegfeld Follies tinha um quadro onde usava o hino dos remadores da Universidade de Oxford desde 1912. Esse quadro foi levado ao cinema em 1944, com a bela e sensual Joy Hodges, com uma insinuação de sexo que o cinema não é mais capaz de oferecer. Assista. Young Johnny Jones, he had a cute little boat, and all the girlies he would take for a float. He had girlies on the shore, sweet little peaches by the score. But Johnny was the Weisenheimer, you know. His steady girl was Flo, and every Sunday afternoon she'd jump in his boat and they would spoon. And then he'd row, row, row. Way up the river he would row, row, row. A hug he'd give her then, he'd kiss her now and then, but she would tell him when. He'd fool around and then they'd kiss again, and then he'd row, row, row. A little further he would row, oh, 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 oh. Then he'd drop both his oars and take a few more encores. Then he'd row, row, row. Right in his boat he had a cute little seat, and every kiss he stole from Flo was so sweet. And he knew just how to row. He was a rowing Romeo. He knew an island where the trees were so grand. He knew just when to land. Then tales of love he'd tell to Flo, until it was time for them to go. And then he'd row, a row, a row. Way up the river he would row, a row, row. A hug he'd give her then, he'd kiss her now and then. She would tell
E aquilo deu muito desgosto pro Lamartine, porque essas coisas... Ele foi acusado de plágio? Foi acusado de plágio. Essas coisas, quem conheceu Lamartine, como o Ricardo Cavalbin, fala, Bruno, aquilo ficava no imaginário do compositor, ele não plagiava de propósito. Mas, em suma, era uma música, foi acusado de plágio, e isso causou desgosto pro Lamartine, né? Agora, todo mundo é apaixonado pelo hino da América. E de torcer, 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 e de torcer até morrer, 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 pois a torcida americana é toda assim, a começar por mim. A cor do pavilhão é a cor do nosso coração. Em nossos dias de emoção, toda a torcida cantará esta canção. Tra la 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 la, tra la 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 la, tra la 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 la. Campeões de 13, 16 e 22, tra la la. Temos muitas glórias, surgirão outras depois, tra la la. Campeões, com a pelota nos pés, fabricamos aos montes, aos pés. Nós ainda queremos muito mais, América unido vencerás. Tra la 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 la, tra la 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 la, tra la 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 la. Hei de torcer, 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 hei de torcer até morrer, 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 pois a torcida americana é toda assim, a começar por mim. A cor do pavilhão é cor do nosso coração. Em nossos dias de emoção, toda a torcida cantará esta canção. Tra la 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 la, tra la 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 la, tra la 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 la. Campeões de 13, 16 e 22, tra la la. Temos muitas glórias, surgirão outras depois, tra la la. Campeões, a pelota aos 10, fabricamos aos montes, aos 10. Nós ainda queremos muito mais, América unido vencerás. Tra la 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 la. Todo mundo gosta desse hino. Eu acho o hino do Flamengo Popular belíssimo. Né, vou falar isso aqui no seu programa, não é para te agradar, mas eu acho uma música belíssima. Né? E acho dos oficiais... O que você gosta é Uma Vez Flamengo, Flamengo até morrer. É o hino popular. Mas Eu já prefiro o outro. Você gosta do Flamengo, Esse Flamengo, aqui pra mim agora é formidável. Que inclusive tem gente que não é rubro-negro, são pessoas que não são rubro-negras e vão eventualmente fazer uma visita ao Flamengo num dia de reunião do Conselho. O que acontece numa reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo? São lá 200 pessoas que se reúnem para discutir uma série de assuntos, é hasteada a bandeira do Flamengo, enquanto se hastia a bandeira do Flamengo, se canta esse hino. E todo o grupo de conselheiros canta junto, e realmente os caras que não são rubro-negros e que entram lá pensam que estão chegando num hospício. Mas não é. É que realmente é emocionante, as pessoas... Já tinham me falado isso. Quem me falou isso foi um torcedor flamenguista, Marcelo Tijolo. É muito amigo de uma pessoa que está aqui vendo a gente conversar, que é o Marco Braz, que é o nosso vice-presidente campeão do ano de 2009, foi o ex-campeão brasileiro. Ele era o vice-presidente de futebol do Flamengo. E ele está aqui conosco. Eu quero fazer também uma homenagem a ele, mandar um grande abraço para Marco Braz. E ele é também um grande parceiro do Marcelo Tijolo. Eu perguntei para o Tijolo, na época eu era subsecretário de esporte do Rio, eu falei, Tijolo, quando é que esse hino funciona no Flamengo? Ele me contou exatamente essa história, no hasteamento da bandeira, e ficou comprovado também pela pesquisa de campo, que o hino oficial do Flamengo é o mais conhecido, os outros são completamente desconhecidos. Você perguntar, canta o hino oficial aí do América, ninguém sabe, do Vasco, ninguém sabe. Mas eu vou responder a tua pergunta. Você perguntou qual dos hinos oficiais que me agradam mais. Eu acho belíssimo aquele que eu cantei do Botafogo. Botafogo, gentil, pura glória do esporte. Esse que ninguém conhece. Esse muito pouca gente conhece isso. Né? Agora, o hino do Vasco, você morre de rir, porque é um portuguesão cantando, né? Cão gloroso apregou altaneiro, o jardim estridente da fama. Quer dizer, uma coisa
que é o portuguesão cantando com palavras dificílimas. Cangloroso apregou altaneiro o clarim estridente da fama que dos clubes do Rio de Janeiro o invencível é o Vasco da Gama. Se Vitória já tem no passado glórias mil há de ter no porvir, o seu nome é por nós adorado como estrela no céu a fulgir. Avante então que pra vencer sem discussão basta querer lutar, lutar. Os vascaínos de terra e mar, os paladinos é mundial. A sua fama, Vasco da Gama, não tem rival. Mais uma glória, lutar, lutar, vai conquistar para a vitória. Sobre os peitos leais vascaínos brilha a cruz gloriosa de Malta, corações varonis leoninos que o amor pelo Vasco ainda exalta. Quando o Vasco em qualquer desafio lança em campo seu grito de guerra, invencível, nervoso arrepio faz tremer o rival e a terra. Avante então que pra vencer sem discussão basta querer lutar, lutar. Os vascaínos de terra e mar, os paladinos é mundial. A sua fama, Vasco da Gama, não tem rival. Mais uma glória, lutar, lutar, vai conquistar para a vitória. Por exemplo, se você for analisar esse hino do Flamengo, ele tem palavras complicadas, É o hino verdade, oficial. é verdade. Né? E eles eram hinos feitos para serem difíceis. Muita libra já pesou. É Pois difícil. é, Isso aí é inserido no hino do Flamengo. Aí chegou o Lamartine, com uma marchinha de carnaval deliciosa, né? E com uma letra de fácil acesso, aconteceu o que aconteceu. Agora, não tira a beleza dos hinos oficiais. Os hinos oficiais têm a beleza do período. E tem o contexto histórico do período que conta a história da nossa cidade. Então, através da história dos hinos, você conhece episódios da história do Rio de Janeiro, de como a população se relacionava, de como se dividiam as classes sociais na cidade, né? Mas tinha muita coisa do Fluminense, do América, revigorar a raça, né? Tornar mais puro, coisas bem higienistas, bem daquele período mesmo. O Fluminense é um crisol onde apuramos a energia ao pleno ar, ao claro sol, lutando em justas de alegria. O nosso esforço se congraça em torno do ideal viril de avigorar a nova raça do nosso Brasil. Corrige o corpo como artista, vida imprime a estátua augusta, faz da argila uma robusta peça de aço onde a alma assista. Na arena, como na vida, do forte é sempre a vitória. Do estádio foi que a Grécia cometida irrompeu para a glória.
Meu irmão, infelizmente nosso programa está chegando ao final, não temos todo o tempo que a gente gostaria, o papo com você é fantástico, eu gostaria de continuar batendo esse papo aqui por horas a fim, mas nós vamos te convidar em outra oportunidade. Eu quero que você aproveite, já que teu livro foi lançado, e convide os nossos telespectadores a irem à livraria na qual você tem os seus livros expostos à venda. Muito obrigado pela tua presença aqui, um carinho muito grande. Eu quero que você mande um beijo para o teu pai, que é um irmão meu, e quero que você use os nossos microfones e as nossas câmeras para se despedir e convidar o pessoal a comprar o teu livro e receber o teu CD, que vem acoplado ao livro com todos os hinos de todos os clubes. Em primeiro lugar, Ronaldo, eu quero te agradecer, dizer do carinho que a minha família tem por você, você é um grande amigo nosso. Agradecer o espaço que você está abrindo aqui na TV Menorá, que é um programa que eu gosto muito, e convidar a todos que queiram ler esse trabalho e escutar esse trabalho. Esse trabalho está na Livraria da Travessa, que é uma rede de livrarias aqui do Rio de Janeiro, tem no Barra Shopping, tem no Shopping Leblon, tem no centro da cidade, né? Ele é lançado pela editora Sei. Quem quiser informações sobre o livro pode me mandar um e-mail para brunocastro@brunocastro.com.br ou até escutar os hinos no meu site, Bruno Castro, www.brunocastro.com.br, né? E, mais uma vez, falar que eu estou à sua disposição para o que for necessário. Muito obrigado pela tua presença aqui, querido. Muito obrigado. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez, quarta-feira que vem, às 10 horas da noite, e em todos os dias nos horários em que você já se acostumou a nos assistir e que você encontra aqui embaixo da telinha com datas e horas em que você pode mais uma vez ligar a televisão e assistir o Bruno cantando esse hino horroroso do Vasco da Gama e do Botafogo, os dois que ele cantou aqui. Mas ele também cantou do Flamengo. Vale a pena assistir. Até lá. Haba nera nena, haba nera nena, haba nera nena.